Bíblia narrada do início ao fim, o seu encontro com a Palavra de Deus. A graça e a paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Palavra de hoje, Gênesis capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam do prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretassem a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele os interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia no rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que o mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos:
mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. E o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. A toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, portanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. E porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantarás a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos,
antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Olá, meus amigos, inscritos e visitantes. Eu venho através desse momento falar que se você tem um perfil evangélico no YouTube ou então no Facebook, e que esse perfil fale sobre a palavra de Deus e queira que eu anuncie aqui através do meu canal, basta mandar uma mensagem para o meu Instagram ou para o meu Facebook, ou então comentar nessa postagem do meu perfil no Threads, que está aparecendo aí na tela, que eu verei uma forma de anunciar por aqui no final de cada vídeo. E se tiverem um canal no YouTube, além de anunciar, eu também irei colocar como canal sugerido. Aproveito nesse momento também e peço que curtam e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus e que conheçam o meu canal. Peço que também assistam os outros vídeos desse canal e, caso não sejam inscritos, que se inscrevam nele para poder dar uma força para esse projeto. Obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus.